Coleção Folha Contos e Fábulas para Crianças apresenta O Patinho Feio. Era uma vez uma pata que encontrou um belo jardim com um grande lago. Os galhos e as folhas das árvores invadiam a água e ofereciam sombra fresca e um bom abrigo. Com muito cuidado, a pata preparou ali o ninho e botou seus ovos. Como eles demoravam para abrir e os patinhos não nasciam, ela ficou impaciente. O calor está tão gostoso! Acho que vou nadar um pouco para me refrescar. Até que em uma manhã ensolarada, os patinhos começaram a quebrar a casca e saíram dos ovos. Como eles eram bonitinhos, com as penas amarelas e o bico achatadinho. A mãe contou quantos filhos havia e percebeu que faltava um patinho. Era o do ovo maior, que continuava intacto. Ela voltou a chocá-lo, suspirando baixinho. Mais tarde, uma pata que morava nos arredores do lago foi visitá-la. A vizinha elogiou os patinhos e, quando viu aquele ovo enorme, garantiu que alguma coisa estava muito errada. Mas esse é um ovo de perua. Mas como? Isso não é possível. O último ovo finalmente abriu. E dele saiu um filhote que assustou toda a família. Ai, eita! O recém-nascido tinha o dobro do tamanho, pena cinza escuro e um bico preto. Ele não se parecia nem um pouco com um peru, nem com seus irmãos, mas sabia nadar melhor do que ninguém. A mamãe pata apresentou seus filhotes aos moradores do jardim. Todos disseram que os patinhos eram lindos e zombaram muito do que era diferente dos irmãos. Ele não pode ser um de nós. Ele é muito feio. E também é muito estranho. A mãe argumentava que ele sabia nadar como um pato de verdade, mas os outros não queriam nem ouvir. Davam bicadas e caçoavam dele. Após poucos dias, acabaram expulsando-o do grupo. E o patinho, muito chateado, foi-se embora sozinho. O patinho diferente saiu nadando e foi parar em um pântano, decidido a esconder a sua feiura dos demais. Ficou encolhido embaixo dos juncos e viu chegar um bando de patos barulhentos e selvagens. Venha! Você não quer se juntar a nós? Vamos voar bem alto e migrar para longe daqui! Nesse momento, eles ouviram alguns tiros. Era época de caça aos patos, e o filhote achou melhor continuar bem quietinho no seu esconderijo. Quando a situação se acalmou, o patinho feio resolveu procurar um lugar mais seguro para morar. Correu pelo campo e encontrou abrigo em uma pequena cabana abandonada, mas não demorou para sentir saudades da água. Com muita vontade de nadar, decidiu voltar a viver em contato com a natureza. Quando chegou o outono, as folhas das árvores e dos arbustos começaram a cair. Uma noite, o patinho feio tentava se manter aquecido quando viu admirado um bando de lindos pássaros brancos saindo dos arbustos. Batendo as grandes asas com elegância, os belos pássaros voaram rumo a um lugar mais quente. Ao vê-los lá no alto, o patinho feio pensou que faria qualquer coisa para seguir viagem com eles. O outono terminou e chegaram os meses frios do inverno. Certo dia,
A água do pântano congelou e o patinho ficou preso no gelo. Felizmente, um camponês passou por ali, libertou-o e o levou para sua casa em segurança. Mas a sorte do patinho não mudou. A esposa e os filhos do camponês o perseguiam o tempo todo e não lhe davam sossego. O patinho preferiu voltar para a neve. Sozinho, ele sentiu muito frio naquele pântano. Para seu alívio, enfim a primavera voltou e o sol lhe devolveu as forças. O patinho havia crescido bastante e suas asas estavam tão grandes que ele se surpreendeu ao abri-las. Ele voou sobre o pântano e reconheceu o bando de pássaros brancos com pescoço comprido que havia retornado para aproveitar o calor. O coração do patinho começou a bater tão forte diante de tanta beleza que ele não resistiu e pousou no meio daquelas aves. Oi, eu posso ficar com vocês? Mas é claro que você pode ficar aqui. Você é um de nós. Admirado, o patinho olhou para seu reflexo na água e percebeu que ele era, na verdade, um belo cisne. Quá? Por fim, ele entendeu por que não se parecia com os outros patos. Ele pertencia à espécie dos pássaros reais. Cheio de alegria, depois de tantas dificuldades que enfrentou, foi visitar o jardim onde havia nascido, orgulhoso de sua aparência. A pata ficou com muita vergonha e, tomada pelo arrependimento do que fez, aprendeu uma importante lição. Prometeu que nunca mais deixaria ninguém zombar de quem fosse diferente. Agora vamos lhe contar algumas curiosidades que você vai gostar de saber. O patinho feio se escondeu no pântano e acabou ficando preso. Você sabia que os pântanos são lugares úmidos, cheios de plantas que crescem na água? São lugares perigosos, pois lá vivem algumas espécies de répteis, como os jacarés e as cobras. Um dos pântanos mais conhecidos chama-se Everglades e fica na Flórida, nos Estados Unidos. Ele é tão grande que se tornou um parque onde as pessoas fazem passeios de barco para conhecer a natureza e ver de pertinho os temidos jacarés. O ano é dividido em 4 estações e cada uma delas dura 3 meses. O clima muda de acordo com cada estação do ano. Na primavera, a temperatura é um pouquinho mais quente e é a estação das flores. O verão é a época mais quente do ano. O sol fica mais forte e os dias são mais longos. São os meses de maior calor, das férias escolares e quando podemos nadar bastante. No outono, a temperatura diminui um pouco. A maior parte das folhas das árvores e arbustos cai e só volta a brotar nos meses da primavera. O inverno é a estação mais fria do ano. Anoitece mais cedo e quando acordamos cedinho para ir à escola, ainda está escuro. Em alguns países, o inverno é muito frio e os telhados e ruas ficam branquinhos, cobertos de neve. E você sabe o que são aves migratórias? São as aves que se mudam para fugir do frio, como as cegonhas e os gansos selvagens. Quando chega o inverno, elas voam para regiões mais quentes, onde é mais fácil encontrar comida. Algumas vezes, as aves vão para lugares muito distantes, atravessando o oceano. Para aguentar a longa viagem, elas comem bastante antes de partir para acumular gordura. Assim, não precisam se alimentar durante o voo e podem chegar mais rápido ao seu destino. Até a próxima aventura!